Foi espetacular a live de hoje, viu? Espetacular. Espetacular. Ó, falamos sobre Deus não está no controle. Amo vocês. Beijo. Fui. Valeu. É muito comum a gente ouvir falar por aí que Deus está no controle de todas as coisas. É muito comum quando você está passando por uma situação, por um problema, quando você está passando uma dificuldade muito grande na sua vida, alguém vai chegar, alguém, um evangélico, um católico, alguém que tem uma fé em Deus, vai chegar e falar assim, olha, fica tranquilo, vou orar por você, mas fica tranquilo porque Deus está no controle de todas as coisas. Apareceu uma doença, Deus está no controle. Você ficou desempregado, vou orar por você, mas fica tranquilo porque Deus está no controle. Vamos colocar nas mãos de Deus e Deus está no controle. Afinal de contas, o que é Deus está no controle? Quando uma pessoa está dirigindo um carro, e ela está no controle, significa o quê? Significa que ela leva o carro para onde ela quer. Quando uma pessoa está no controle de uma empresa, significa que ela toma todas as decisões necessárias para que essa empresa vá para cá ou vá para lá. Compre ou venda. Faça aquilo que essa pessoa que está no controle está mandando. O capitão do navio está no controle. Isso significa que ele muda para cá ou muda para lá. Ele faz atracar ou ele faz navegar. O comandante de uma aeronave está no controle, significa que se ele quiser pousar, ele pousa, se ele quiser subir, ele sobe, se ele quiser jogar o avião na montanha, ele joga. Quem está no controle faz o quê? Toma as decisões. O restante é fruto, é resultado das decisões de quem está no controle. Entendendo isso já, quando falamos que Deus está no controle, então, nós estamos falando que tudo aquilo que acontece na minha vida ou na sua vida é resultado de uma decisão que quem está no controle, no caso Deus, tomou. E se Deus então toma as decisões, se Deus então é que guia para cá e para lá, e Deus é que faz acontecer ou desacontecer ou não acontecer, isso significa que eu sou isento de qualquer tipo de responsabilidade. Logo, sou isento de qualquer tipo de culpa, porque culpa é atribuição de responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade sobre a decisão, porque Deus está no controle, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, nem pecado eu tenho na verdade. Porque pecado é a culpa que eu tenho pela independência de Deus. Mas se Deus está no controle, não tem como eu ser independente. Não tem como eu decidir, porque Ele decide, afinal de contas, Ele está no controle. E se Deus está no controle, há alguns outros problemas que a gente vai ter para a cabeça, além de anular a figura de Cristo, porque Cristo vem porque eu sou culpado. Porque Deus não está no controle. Agora, se Deus está no controle, não há culpa para mim, e se não há culpa para mim, anula o sacrifício de Cristo, Cristo veio em vão, Ele não é necessário. Não há culpa. Agora, além desse problema, que é um problema grave teológico, tem outros problemas humanitários que a gente vai arrumar agora, se Deus está no controle. Se Deus está no controle, então, as crianças que são vendidas para serem traficadas e viverem como prostitutas ou viverem como escravas sexuais no Nepal, na Índia e em outros lugares também, é culpa de Deus. Deus está no controle, ué. É Deus que tomou essa decisão. A mulher que foi estuprada hoje aí em São Paulo, por exemplo, Deus está no controle, não está no controle. Aliás, todas as atrocidades que aconteceram com os cristãos, lá em Roma, por exemplo, jogado às covas, jogado nas arenas para serem trucidados pelos leões, por animais ferozes, crianças que tiveram suas cabeças arrancadas, mulheres que foram estupradas por N pessoas ali simplesmente porque eram cristãs, eram pessoas que viviam com Deus, eram pessoas que tinham sua fé em Deus. Mas Deus não está no controle? Então Deus tomou essa decisão para que eles vivessem isso. Glória a Deus por isso, então. Se Deus está no controle, isso significa que vocês não precisam estar aqui hoje. Porque o que vai acontecer na sua vida não depende de você, Deus está no controle. Você não precisa aprender nada aqui comigo hoje. Aliás, desliga a live e segue a sua vida. Deus está no controle, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ele está no controle de todas as coisas. Não existe meio controle. Ou ele está no controle ou não está no controle. Se ele está no controle de todas as coisas, o diabo é em vão nesse mundo, na verdade. Afinal de contas, a Bíblia diz que o sistema, o mundo jaz no maligno, mas se Deus está no controle, não. Na verdade, o sistema, o mundo jaz de Deus, porque Deus está no controle. Você vê que com essa expressão Deus está no controle, vai acabar com muita coisa, na verdade, da humanidade, da fé, dos princípios bíblicos, teológicos. Com uma frase a gente destrói tudo. Tudo. Deus está no controle. Olha quanta coisa acontece porque Deus está no controle. Por causa de uma frase. E a gente fala essa frase na maior das boas intenções, né? Querendo dizer assim, olha, Deus vai me ajudar. O Deus está no controle, na verdade Deus vai me ajudar. É essa a ideia de quem fala. Mas é muito perigosa essa frase, porque quando você fala Deus está no controle, quando você concorda com a ideia de que Deus está no controle, isso vem para o seu subconsciente e você começa a reproduzir o resultado de tudo isso que eu falei para você. Que Deus está no controle, então tudo isso passa a ser uma verdade.
Pare e reflita comigo. Deus está no controle? Não, a Bíblia nunca disse que Deus está no controle. Mas Deus não é soberano, e o que tem a ver é soberania de Deus e Deus estar no controle? O que tem a ver isso? Deus ser soberano significa que Ele não tem concorrentes. Deus ser soberano significa que ninguém pode vencer a Deus. Deus ser soberano significa que não há ninguém que possa lutar contra Deus, quanto mais vencer Deus. Deus ser soberano significa que Ele tem todo o poder. Mas ser soberano não significa utilizar a sua soberania na sua totalidade. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é presciente, porque Ele sabe antes de acontecer, Ele já sabe. Sim, isso é uma grande verdade. Agora, a soberania de Deus não descarta em nenhum momento a responsabilidade humana. Afinal de contas, Ele mesmo falou que o sistema desse mundo jaz no maligno. Satanás foi lançado fora do céu e está aqui, nesse mundo, girando por aqui. E ele desenvolve aquilo que nós chamamos de sistema. E Deus não interfere nisso. Aliás, você vai aprender daqui a pouco que ele sim interfere, mas não interfere da forma que nós pensamos, essa forma mística. Deus não luta contra o diabo. Eu às vezes fico vendo alguns evangélicos, principalmente, na torcida em favor de Deus. Já já eu vou ler as mensagens aqui e responder as perguntas, tá? Fiquem tranquilos, fiquem comigo aqui. Às vezes eu vejo os evangélicos, principalmente assim, olha, geralmente os pentecostais, né? Eles ficam assim, olha, vai Deus, eu vou orar agora, vai Deus vence o diabo, ganha dele, vai, e fica torcendo para Deus como se Deus estivesse degladiando contra o diabo, e o diabo dá uma pancada e Deus outra e tal, como se Deus estivesse lutando contra o diabo. Que absurdo é esse? Deus é soberano, Deus nunca vai lutar contra uma criatura. Deus não luta contra o diabo. Eu hoje mandaram um vídeo lá no grupo mostrando, né, os trabalhos de feitiçaria que estão sendo feitos agora por políticos, etc, eleições no Brasil e tal. Gente, você acredita mesmo que um trabalho de feitiçaria vai destruir o país, é isso? Ai. Eu desafio qualquer feiticeiro que passe por aqui, faça o seu maior trabalho, chame todos os Exus, orixás, todo mundo. Faça o seu pior trabalho para me destruir, para me matar. Pronto, faça. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas o mundo jaz maligno. E tem um sistema rolando. E Deus só interfere nesse sistema chamado mundo através de uma situação, que é a igreja. Então Deus resgata pessoas, porque essas pessoas têm culpa no cartório. E porque tem culpa, Jesus vem. Deus não estava controlando elas para elas serem culpadas. Elas tomaram as suas decisões. E o ser humano então se tornou culpado. Então Jesus vem para pagar o preço dessa culpa. E então o ser humano é resgatado, é livre e recebe Deus dentro dele. Então o ser humano é potencializado por esse Deus a agora interferir no sistema desse mundo, para que solidariedade, compaixão, graça, amor seja dispensado às pessoas. Então Deus interfere por pessoas, pela sua igreja, por aqueles que vivem com ele. Quando eu falo igreja, não estou falando de igreja católica nem igreja evangélica. Estou falando dos seus discípulos, dos seus amigos, aqueles que vivem com Deus. Essa é a interferência. Essa é a interferência de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui, ó. A Regina falou um negócio sério aqui, ó. Jogados, não esqueçam de curtir. Vocês não estão curtindo mais nossas lives. A plataforma entrega muito quando a gente curte, compartilha e comenta. Então eu preciso de vocês. Eu estou fazendo o meu melhor aqui para vocês. Estou concentrado nesse conteúdo aqui que é transformador. Isso aqui muda a vida de uma pessoa. Uma pessoa que acredita numa mentira, ela destrói a vida dela. Mas eu preciso que vocês se concentrem em curtir e fazer que isso aqui chegue às pessoas. Ok? Vamos lá. Então o que acontece é o seguinte. Deus interfere através da igreja, dos seus discípulos, dos seus amigos. Deus não controla a sua igreja, Deus governa. O que significa isso? Que Deus influencia. O governo não é aquele que controla. O governo que controla é o ditador. Mas Deus não é um ditador com a gente. Nós passamos a ter a mente de Cristo e por essa mente nós temos as orientações e a sabedoria necessária para tomar as decisões. Mas quem toma a decisão? Sou eu. Quem aperta o botão no momento? Sou eu. Eu faço isso, você faz isso. Você é responsável pela sua decisão. Se não fosse assim, não precisaríamos nem da Bíblia. Porque se Deus vai controlar agora, eu me tornei cristão, eu sou a igreja de Cristo e agora Deus está no meu controle. Não está, ainda não está. Não estava antes e não está agora. Você ainda toma as suas decisões. Deus não está no controle do mundo, Deus não está no controle da igreja. Deus governa a sua igreja, que é diferente de estar no controle. O governo é aquele que influencia, orienta, toma, faz escolhas, mas nós podemos decidir querer a escolha dele, a orientação dele, o conselho dele, a sabedoria dele ou não. Simples assim.
então Deus não está no controle. Deus não está no controle de todas as coisas. Se um dia eu viesse a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, eu deixaria essa fé em Deus. Porque daí não faz sentido. Não faz sentido, não tem sentido. Na verdade, João capítulo 4 seria uma grande mentira. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, Deus não procura essas pessoas, porque Ele controla essas pessoas. Então Ele não procura, Ele só está controlando, na verdade. Nós somos mera marionetes nas mãos desse Deus tirano, ditador, que não me deixa dizer sim ou não. Isso não é uma verdade. Por isso eu creio em Deus. Por isso eu vivo com Deus. Aliás, Jesus nos posiciona como filhos. Porque Ele veio e fez o que fez. Isso nos dá um posicionamento de filhos. E que Ele, como Pai, nos ama. Não é um tirano em relação a nós. Embora muitas religiões ou muitas igrejas, denominações, passem um Deus tirano. Um Deus que está louco para você dar uma mancada e Ele vai lá e te ferra. E Ele pesa a mão, como o pessoal fala. Pronto. Deus não é esse tirano. Ah, mas Ele é justiça. Mas quem diz que ser justo é ser tirano? Ser justo é uma coisa, ser tirano é outra. Aliás, deixar que eu tome as decisões da minha própria vida, isso é justiça. Deixar que eu escolha viver da forma que eu quiser e vá para o inferno, isso é justiça também. Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele permite que eu faça isso. Se Ele não fosse justo, não precisaria. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Então reflita sobre isso. Deixa eu ler alguns comentários e eu já volto aqui para a gente continuar então. Ok? Olha só. Torres está colocando aqui, ó. Sempre quis servir a Deus. Já fui católica e evangélica, mas sempre senti que tinha algo de errado. Hoje já sou batizada em Cristo, agora sou batizada no nome de Cristo. Jesus, na verdade, igreja de Jesus, tal. Legal. Amados, eu sinto a minha mente, assim vai colocando, se abrindo de uma forma espetacular. Uou, show de bola. E a Torres completando verdade. O mundo jaz no maligno. Tem 3 tipos de mundos que eu ensino para vocês sempre. O mundo que é o planeta Terra, o mundo que é o sistema. Então Deus criou o mundo, o planeta Terra. O mundo jaz no maligno, o sistema. Deus amou o mundo, João 3,16. O mundo, pessoas. São 3 tipos de mundo que existem. A gente precisa compreender isso aí. É uma questão básica, exegética e hermenêutica. Ok? A Silvia sempre ouvi, Deus está no controle de todas as coisas. Todos nós sempre ouvimos isso aí, mas isso aí é uma terceirização. Quando você diz, Deus está no controle de todas as coisas, você está terceirizando a sua responsabilidade para Deus. Vamos orar por missões, vamos orar por missões, vamos orar por aqueles que precisam. Agora está uma onda. Vamos orar pelo país, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Brasil. Mas na hora de você correr atrás para adotar uma criança que é órfã, você nunca fez isso, não é? Mas agora quer orar. Na hora de ir para as esquinas para resgatar uma prostituta, você também não quis fazer isso, mas agora quer orar. Lá, o povo do sertão que vive em povoado, que ainda não tem água, porque a água não chegou lá, não tem hospital, não tem posto médico, não tem escola, nada. Quantas vezes nas suas férias você já foi para lá, por exemplo, para fazer solidariedade para esse pessoal lá? Juntar uma galera para furar um poço lá para ter água no povoado. Aí não, mas vamos orar pelo Brasil. A gente é muito cara de pau, na verdade. É muito cara de pau. Fica o dia inteiro, 365 dias por semana, correndo atrás da sua própria vida. Agora, na hora da eleição, vamos orar pelo Brasil. Uau! Uau! Meu Deus do céu! Uau! É impressionante como a gente é! É impressionante como a gente é! Aliás, se Deus está no controle, por que você está preocupado então em quem vai votar? Dane-se! Deus está no controle? Deus está no controle? Não, Deus não está no controle, mas Ele pode te governar e te influenciar e te potencializar para você fazer a diferença. É isso que a gente pode fazer. Verdade, já pelei por criança, é difícil, né? Adotar criança é difícil. Agora, olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que é uma voadora agora. É uma voadora. Eu gostaria muito que você pegasse esse trecho e colocasse em todas as nossas redes sociais. Se o evangélico e o católico tivesse o mínimo de vergonha na cara, de lutar para que leis no Brasil fossem mudadas, para que a adoção fosse facilitada de crianças que vivem a vida inteira em orfanatos, até fazer 18 anos e ir para a rua depois, se eles tivessem o mesmo empenho que eles estão tendo agora em campanha política, para mudar, para transformar leis de adoção de crianças, meu Deus do céu, quantas vidas seriam salvas? Mas o evangélico e o católico é hipócrita. Velho agora, uns pintam de vermelho, outros de bandeira do Brasil, e bandeirinha, e vai, e grita, daqui a pouco acaba a eleição, volta pra vidinha medíocre do mesmo jeito. Eu quero ver você colocar, e esse pessoal colocar o mesmo empenho, a mesma força, a mesma garra, o mesmo ódio pelas coisas erradas, para mudar a história das crianças que estão apodrecendo em abrigo no Brasil. Em abrigo subhumano às vezes. Quantas vezes a gente fez projetos com esses abrigos aí? Quantas vezes? Aí não tem coragem. Quero ver você usar suas redes sociais para fazer isso. Aí não tem coragem. Mas coloca a bandeirinha do partido. Coloca o número do candidato.
Uau, que maravilhoso! Hipócrita, raça de víboras. Hipócritas, raça de víboras. Porcos. São pessoas que na verdade não dá para chamar de cristão isso aí, porque isso não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Nada a ver. Brigando por política agora, mas não é capaz de levantar a bunda da cadeira para ir num asilo, para dar um final de vida digno para um velhinho que é massacrado todos os dias. Que a estrutura no Brasil agora tá um lixo. Sempre foi uma merda essa estrutura no Brasil. Asilo sempre foi ruim, porque é tudo terceirizado. ONGs tentam se matar para fazer as coisas. Igreja no Brasil nem paga imposto porque deveria fazer essas coisas. Igreja não paga imposto porque deveria fazer essas coisas. É lei, mas não faz. Não faz. Mas nós estamos preocupados com o quê? Com o nosso país. Nós queremos liberdade para o nosso país. Liberdade. Liberdade para quê? É a mesma coisa minha filha agora aqui, com 11 anos de idade, fala assim, eu quero liberdade, eu quero liberdade. Aí eu falo assim, beleza, vai, você é livre, vai pra rua agora aí agora. Vai fazer o que agora? A gente quer liberdade pra quê? Eu não tô falando que eu sou contra ditadura, socialismo, comunismo. Eu ajudo a salvar pessoas de países assim. Vamos deixar bem claro isso. Agora, eu vejo pessoas lutando por liberdade, mas não consegue ajudar a mudar a realidade dos bairros que vive. Bairro que vive não consegue. Não consegue levantar a bunda da cadeira, do banco da igreja. Não consegue. Refugiados afegãos estão chegando de monte no Brasil. Você conseguiu colocar um na sua casa, um venezuelano na sua casa, uma mãe com filho que está na rua, venezuelano na sua casa, para você ajudar? Conseguiu? Não conseguiu? Então para de orar. Para de orar. Quer que eu leia Isaías capítulo 1 de novo? Deus falando assim, olha, eu estou de saco cheio das suas orações. Eu nem ouço mais elas, porque elas doem em mim. Quer que eu leia de novo? Daqui a pouco eu vou ler Isaías capítulo 1 de novo. Daqui a pouco eu vou ver. 2005 eu larguei toda a estrutura que eu tinha, larguei tudo em São Paulo, larguei tudo e fui morar no sertão do Nordeste e pedia carona na beira da estrada. Eu não fiquei esperando a merda do governo de 2005 que tinha. Que a merda do antes é a merda de agora, é tudo igual, o governo é tudo igual, ok? Nesse sentido político, a política do Brasil não vai mudar. Mas eu não fiquei esperando isso, eu fui. Mas, você não vai conseguir mudar o Brasil. Mas quem disse que eu quero mudar o Brasil? Eu quero salvar uma pessoa se for possível. Eu quero salvar uma criança se for possível. Porque se essa criança for a minha filha, vai fazer diferença ou não vai? É uma vida. É uma vida. Aí você tá brigando por 220 milhões no Brasil, mas não consegue pegar uma pessoa para transformar. Uma criança para você cuidar. Não precisa nem adotar, é cuidar. Adote ela no coração. Cuida da educação, da saúde. Visita, chama ela na sua casa, vai na casa dela. Cuide, ame-a. Quantas vezes nós fizemos isso? Colocamos gente na nossa casa, quantas vezes? Quantas? Rosane, eu entendo o que você falou. Mas não dá. Entenda o seguinte, olha. Eu posso mudar o que está nas minhas mãos. Eu posso fazer o que está nas minhas mãos. Em termos de governo, não tem como a gente fazer nada. Você tem como votar. Ponto. E muda alguma coisa? Não, filha. Sabe por que não muda? Sabe por que não muda? Porque a corrupção é inalterável isso. O sistema de governo brasileiro não permite. Então eu não vou falar sobre política aqui, ok? Não vou falar sobre política. Mas entenda só uma coisa, Quantos bilhões para essa eleição agora o governo deu para partido? É só uma coisa. Quantos bilhões? Quantos? Se tivesse o mínimo de vergonha na cara, nenhum juiz, nenhum desses, de STF, nenhum dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, nenhum dos três ia aceitar isso. Não existe o mínimo de humanidade na política brasileira e nunca vai existir. Não existe, nunca vai existir. Nunca. Quantos bilhões foram colocados agora? Então, deixa de lado esse negócio. Vamos partir para aquilo que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu e você podemos? É isso que a gente tem que fazer. Vamos para cima. Vamos para cima. Deus está no controle, está nada. Deus vai governar a gente, vai nos dar sabedoria, vai nos dar poder, vai nos dar graça, vai nos dar entendimento para a gente tomar as decisões corretas e vamos para cima, vamos fazer a diferença nós. Se você fizer isso na sua cidade, você vai ver quantas pessoas você vai conseguir influenciar. Olha quantas pessoas eu estou conseguindo influenciar nesses últimos 20 anos. Quantas pessoas eu formei. Quantas pessoas eu coloquei na minha casa. Quantas pessoas eu ajudei. Quantas pessoas eu estou treinando e tal. Quantas? Pronto. Pronto, tá bloqueado aí, ó. Tá bloqueado. Pronto, engraçadinho. O mundo só vai ter quando Cristo vier reinar 1000 anos aqui e tal. Eu estou falando aqui, ó, o reino de Cristo não é aqui. Não é aqui o reino de Cristo.
A pergunta que eu faço é: nós estamos mais ocupados com o reino de Cristo ou o reino desse mundo? O que é que nós estamos mais ocupados com o quê? Qual é o reino nosso, afinal de contas? Qual é o nosso reino? Qual reino nós fazemos parte? Eu não estou falando que nós vamos nos isentar das responsabilidades, não. Eu acabei de dizer que nós temos a responsabilidade, inclusive no nosso país, cidade, casa, bairro, tudo e tal. Mas qual é o nosso posicionamento? A nossa responsabilidade não deve ser de fazer assim, olha, faz você agora, como a gente tem feito. Não pode. Não pode. O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim. Cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido, eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar num link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.